Vamos falar aqui do Fevereiro Laranja, que marca o mês de combate à leucemia. A campanha tem como objetivo alertar os sintomas como sangramento, cansaço, dores nos ossos e articulação, além de conscientização de doadores. Sobre o assunto, a gente conversa agora por Skype com a dermatologista Andresa Mello, já está com a gente. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Band Cidade. É correto afirmar, doutora, que quanto antes se faz o diagnóstico, melhor a chance de tratamento? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Sem dúvida nenhuma, como qualquer doença oncológica, quanto mais precoce a identificação e a abordagem adequada, melhor o resultado. É muito importante ressaltar que existem vários tipos de leucemia, mais de 12 tipos, e o tipo de doença caracteriza muito, dependendo do tipo de doença, é que a gente vai definir como é que vai tratar e como é que vai abordar. Agora, doutora, em meio à pandemia, a gente sabe que há protocolos novos, há medidas de segurança. Como isso afeta hoje os pacientes de leucemia e até aquelas pessoas que precisam desse diagnóstico precoce? São dois pontos muito importantes. Durante a pandemia, a gente teve uma força-tarefa com os pacientes que têm o diagnóstico de leucemia, principalmente os que têm leucemias agudas, que recebem tratamentos com quimioterapia mais intensos e ficam mais vulneráveis a infecções, tanto porque eles acabam internando mais com complicações e o hospital, nesse momento, recebe muitos pacientes com Covid, como no meio mesmo, no dia a dia, já que a gente está vivendo uma pandemia. Então, houve sim uma força-tarefa nesse sentido e nós tivemos casos, claro, de pacientes que pegaram, alguns até com desfecho ruim. Por outro lado, em relação às outras pessoas, é muito importante que pessoas que tenham sinais ou sintomas, alterações clínicas, procurem avaliação médica. Durante a pandemia, nós pudemos ver muitos pacientes que postergaram essa avaliação com medo de sair de casa e acabaram recebendo diagnósticos de leucemia e até de outros tipos de câncer de uma forma mais tardia. Então, apresentando doença, é importante procurar avaliação médica. Agora, doutora, a gente está falando aqui para muitos possíveis doadores, E essa é uma conscientização fundamental. Tem muita gente com medo ainda. O que a senhora pode dizer para essas pessoas que precisam doar a medula óssea? Durante a pandemia, a gente viu esse cenário mesmo de pessoas com medo de se expor para doar para pessoas que não conhecem, para pacientes que não conhecem, mas é importante a gente aproveitar esse momento especial do Fevereiro Laranja, relembrar as pessoas da importância de fazer isso. Existem muitas pessoas, muitos pacientes que têm doenças cuja perspectiva de cura só se alcança com a realização do transplante e que não tem doador disponível, então a gente precisa continuar incentivando esses doadores. Nesse momento, por conta da pandemia, os transplantes com doadores voluntários tiveram uma redução no mundo inteiro, mas naqueles casos em que foi necessário, houve todo um cuidado especial de segurança para que tudo fosse feito da forma mais segura possível, para o paciente e principalmente para o doador. E fica a conscientização. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui no Band Cidade. Obrigada, Rodrigo. Uma boa tarde.